sábado. Vamos lá, título da lição, verso. O amor e a lei. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Ok. Na sequência disso, vamos para os objetivos da lição, depois a gente volta para o tema principal. Primeiro objetivo, o que a gente deveria ter aprendido estudando a lição dessa semana? Qual é o conhecimento central da lição dessa semana? O que é a lei de Cristo e de que maneira ela se aplica à nossa vida hoje. Discernir a importante função que Cristo nos deu como seus embaixadores. Ok. Então, o primeiro objetivo, que é o que a gente tinha que ter aprendido, entender o significado dessa lei de Cristo expressa no texto de Tiago e de que maneira ela se aplica em nós como representantes, como embaixadores de Cristo na Terra. Entendendo essa lei, qual o sentimento que resultaria disso? Sentir. Necessidade da sabedoria e orientação de Cristo para cumprir essa função. Okay? Uma vez que eu entenda a amplitude, a abrangência dessa lei e de que forma ela deve perfazer a vida daquele que é embaixador de Cristo, o sentimento é a necessidade de sabedoria para a aplicação disso. Orientação de Deus para a aplicação disso, porque é impossível aplicar essa lei, aplicar esse formato de vida sem a atuação de Deus no coração humano. Porque essa lei é antagônica, ela é contrária ao coração humano. Qual a prática? Resolver, com a ajuda de Cristo, deixar de se concentrar no eu e passar a amar e servir aos outros como ele faria. Portanto, a consequência prática de entender isso e de receber o poder de Deus para executar isso seria ajudar aos semelhantes no sentido de amor ao próximo, de serviço ao próximo, desinteressado, serviço ao próximo, altruísta. Esse seria o resultado da atuação dessa lei na vida do cristão. Posto isso, vamos para a lição. Abre a sua Bíblia. Tiago capítulo 2, versos de 1 a 13, são os textos que a gente estudou durante a semana. Então vamos dar uma olhada nesses textos e ver o que a gente pode aprender ou abstrair desses textos para a nossa prática. Tiago capítulo 2, versos de 1 a 13. Primeiro bloco, quem pode ajudar a gente? Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Até aí, primeiro bloco, primeira lição, primeiro aprendizado. Qual é o tema da lição dessa semana? O amor e a lei. Qual é o contraponto? Por que o amor e a lei se tornam importantes na lição dessa semana? Por onde Tiago começa a abordagem? O problema do amor e a lei de Cristo, nesse contexto do texto de Tiago, reside aonde? Numa prática comum entre as pessoas de fazerem o quê? Acepção de pessoas. Ou, se quiser resumir numa palavra só, discriminação, favoritismo. Isso é o tema da lição dessa semana, na parte contrária à lei de Cristo. Então, o problema é esse, discriminação e favoritismo. A solução, a lei de Cristo, o amor. Esse é o desenho para a lição dessa semana. Bom, posto dessa maneira, o que é a acepção de pessoas? E de que jeito ela se instala no contexto cristão da época de Tiago? O restante todo do texto, até o verso 13, vai descrever partes das práticas da época de Tiago e que implicavam essa acepção de pessoas, a maneira como isso ocorria naquela época. É curioso porque a palavra que aparece aqui para acepção de pessoas, ela tem uma conotação de elevar o semblante, de você exaltar a forma ou o semblante de alguém. Tem um lado positivo da palavra, tem um aspecto positivo dessa aplicação,
que é você exaltar aquele que é o Filho de Deus, ou aquele que mudou a sua condição. Não condição econômica ou condição de vida, mas que mudou a sua condição, ou de tristeza, ou de decadência, ou de degenerescência, para uma condição uma condição agradável, boa de se observar. Ou seja, pensa você pegar um sujeito na sarjeta, tirá-lo da sarjeta e colocá-lo em condições aceitáveis de um digno ser humano. A palavra que está por trás desse tema de acepção de pessoas tem a ver com isso, tem a ver com essa questão. Acho que tem lugar ali no meio. Tem a ver com essa questão. Porém, ao longo do tempo, essa exaltação do sujeito muda de contexto. E ela adquire um contexto pejorativo, um contexto mau, que passa a valorizar mais a forma do que a essência, mais a mudança externa do que a interna, mais a mudança de status do que a mudança de condição. No momento em que isso ocorre, há uma inversão dos valores sociais, e essa inversão dos valores sociais passa a valorizar outras coisas que não aquilo que é a essência de um filho de Deus. Daí vem o termo acepção de pessoas, esse termo discriminar. Diga. Muitas vezes, quando eu vejo certas pessoas vindo na minha direção, eu tenho aquele sentimento, pronto, vai me pedir alguma coisa. Acontece que muitas vezes as pessoas aproveitam da sua boa vontade. E esses dias eu tive esse sentimento, e a pessoa veio a mim simplesmente pedir que eu orasse por ela. Então, o que é o problema de estar num mundo como o nosso? Você não tem condições de saber a priori quem é quem num mundo como o nosso, porque o pecado degenerou todas as estruturas sociais que a gente tem. Por outro lado, exatamente por viver num mundo como o nosso, a gente tem um problema estrutural na vida do cristão, que é, eu estou no mundo para fazer o quê? Mudar essa degeneração a favor de Deus. Então, o sentimento que você tem inicial, ele vem de uma repulsa, que é a repulsa contra o pecado. Toda pessoa que vive no mundo acaba adquirindo, se viver de acordo com o modelo cristão, uma repulsa contra o pecado. O problema é que a gente não deixa de ser humano nesse momento que muda de um modelo para outro, no momento que você sai da separação de Deus para a junção completa com Deus. Você continua sendo o mesmo ser humano, vivendo no mundo com os mesmos sentimentos, com as mesmas questões. E aí a gente acaba juntando duas coisas, que é a repulsa contra o pecado, virando repulsa contra o pecador. Esse é o nosso desafio. Então, no contexto bíblico do que é o amor completo, o amor genuíno, isso não é natural do ser humano. Nenhum ser humano que vive no mundo amará o pecador. Isso é natural. Ele vai odiar o pecador, porque ele não separa o pecado do sujeito que o comete. E é exatamente por isso que ele não consegue amar o pecador. E é exatamente por isso que o contexto da aplicação do amor cristão reside aonde? Amar o amigo é fácil. O pedido de Cristo é amar quem? O inimigo. E não é um inimigo qualquer. É aquele inimigo que se faz amigo. Ou que se disfarça de, ou que usa de subterfúgios para parecer com. É esse inimigo que o texto fala. Ou seja, não é o inimigo que te atira. Porque esse até você pode sentir pena dele. Mas é aquele inimigo que te burla, é aquele inimigo que age de forma enganosa para contigo. É nesse contexto que o modelo aparece. Amar esse tipo de inimigo não é simples, não é fácil. Ou seja, amar o fariseu, no contexto de Cristo, que tentava criar artimanhas para pegá-lo, não é fácil. Ao mesmo tempo, Jesus manifesta a repulsa contra o pecado do fariseu. Assim como João. Hipócritas, sepulcros caiados, víboras. Agora, a expressão de João ou a de Jesus não são odiosas contra o sujeito que cometeu o pecado. Tanto é que a forma como eles falavam desconcertava os ouvintes. Por quê? Imagina você chamar alguém de raça de víbora e o sujeito, em vez de sentir raiva de você no sentido de você ter xingado, ele sente algo no coração dele, assim, ele está certo, eu sou mesmo. Isso tem uma forma de ter sido falado para gerar esse tipo de sentimento. Depois virava ódio de novo porque eles não se arrependiam. Mas no primeiro momento o que causava era esse desconforto. Então, como é que eu chego a falar desse jeito? Isso só tem uma forma, não é de nós. É o Cristo que vive em nós. Então, migrar isso é o grande desafio do cristão. Isso não é um desafio seu. Esse não é um privilégio seu e você não é o único privilegiado disso no mundo.
Todo sujeito que vive no mundo, você, eu e todos que estão aqui, salvo alguém que não tenha consciência de que está no mundo, mas assim, todos que vivem no mundo sentem o que você sente, todas as vezes que encontrarem com isso. Tá? A questão não é sentir, a questão é o que eu faço no momento seguinte a sentir. Eu alimento esse sentimento, ou eu paro e falo, pera lá, por que eu estou sentindo isso? Eu juntei o pecador e o pecado. Não, para, olha e verifica o processo. A partir daí você tem condições de ajustar. Mas a gente vai viver isso enquanto estiver aqui. Tá? Ou seja, esse dilema ele vai ser um dilema constante enquanto a gente estiver no mundo. Essa variação de sentimentos. Oi? Pode falar? O amor e a lei. No verso áureo, nós vemos um aparente dilema. A salvação, para ele, fica dependente da misericórdia dele. Uhum. Ele está falando que a misericórdia vai ser uma base do julgamento, no juízo. Queria saber claramente, o que é essa misericórdia? Segura ela até a gente passar e chegar no verso 13. Senão eu inverto a lição e a gente passa de trás para frente, aí tudo bem. Mas segura ela aí um tequinho. Me cobra isso daqui uns 15 minutos. Diga. A pergunta dele, nós vimos que a misericórdia é a base para o juízo. Por outro lado, nós ensinamos que devemos ensinar a pescar. Sim. E não dar o peixe. Agora eu pergunto, se alguém bater a minha porta, eu devo dar ou não? Então vamos lá. O que a pessoa está pedindo? E por que está pedindo? Então assim, todo o contexto do dar, você tem duas formas de fazer isso. Primeiro, o que é o ato de dar? É o reconhecer que o outro precisa mais do que você. Ou seja, tem condições de eu avaliar se quem está pedindo é justo ou não naquilo que está pedindo? A priori não, a menos que eu faça o quê? Que eu saia de onde eu estou, vou até onde o sujeito está para verificar a condição. Do contrário, eu jamais conseguirei checar isso. Okay? Não tem como checar. A não ser que eu vá lá e me envolva com a pessoa. Então, o ato de dar, ele implica, em primeira instância, nessa questão. Se eu tenho dúvidas e quero o envolvimento para tirar as dúvidas, eu vou lá. Vou visitar o sujeito, descobrir a história e acompanhar o processo. Pergunta, se eu não tenho condições de fazer isso, o que eu falo? Não dou? Pergunta, fez alguma diferença se eu dei ou não? Para mim, não para o outro. Faz alguma diferença para mim? Essa é a outra forma de olhar isso. Se não faz, e eu não estou em condições de ir até onde o outro está, o que eu faço? Dou. Agora, se eu tiver dúvidas e tenho condições de envolver com o sujeito, eu ainda tenho uma terceira via. Que é, ok, eu dou, mas eu estou precisando de ajuda em alguma coisa. Você quer me ajudar? Essa é uma outra forma de descobrir se a pessoa quer ou se ela é simplesmente alguém que ancorou-se nas cordas e leva a vida na flauta. Você tem um jardim, você tem qualquer atividade, por menor que seja. Eu estou com um jardim precisando de limpar. Você não quer limpar? Você limpa o jardim e eu te ajudo. Se o sujeito é legítimo, o que ele faz? Ele agradece, ainda limpa o jardim e sai com um sorriso no rosto e ainda volta depois perguntar se você tem mais serviço. É uma outra forma. Tá? Se você quer dar o peixe, essa é uma outra forma. Tá? Se você faz isso, você vai descobrir se o sujeito realmente é legítimo ou não. Estou só pontuando pontuando as três situações para você saber que existem as três possibilidades diretas. Agora você está no meio da rua, você vê uma pessoa pedindo esmola atirada na sarjeta, ou pedindo alimento. Por exemplo, eu fui esses dias comer na cidade, estava antes de uma reunião que eu tinha, estava em Campinas, estava entrando para pegar uma comida para mim, um lanche para mim, para sair. A hora que eu estava entrando para pegar, encostou uma senhora com duas crianças e perguntou, você não pode pagar um lanche para a gente porque a gente está com fome? Esse é um pedido legítimo? Eu tenho que avaliar as condições pelas quais ela chegou a essa situação? Não me compete isso. Eu estou passando pela rua, estou indo para o trabalho e ela pediu uma comida. A única coisa que eu vou fazer é o quê?
Falei, espera aqui que eu vou entrar lá, porque se eles entrarem, eu sei que o restaurante vai pedir para eles saírem. Eu falo, fica aqui, espera que eu vou lá, pego e trago para vocês. Fui lá, peguei os lanches e trouxe. Não tem jeito, você tem que olhar para a situação dentro de cada contexto e de cada situação. Você está passando, o sujeito pediu, dá para avaliar? Não, então você tem que decidir ali. Pergunta, faz diferença? Não. Pode fazer diferença para ele? Pode. Pode ser que ele use inadequadamente? Também pode, mas se eu não tenho como resolver o problema naquele momento, eu só tenho a possibilidade de dar, mesmo que ele use errado, quem saiu beneficiado por dar? Eu mesmo. Se eu dei de forma genuína, sem me preocupar com o que ele vai fazer, no final das contas quem saiu beneficiado sou eu. Só precisamos tomar bastante cuidado, porque às vezes vamos pegar o dinheiro na carteira e somos assaltados. Então, todo cuidado é pouco. Vou de novo, mesmo que você não faça isso, se ele quiser roubar mesmo, ele vai te roubar independente disso. Então, várias vezes que as pessoas pedem dinheiro em casa, eu pergunto, você precisa de dinheiro para quê? Ah, para comprar comida. Eu falei, se eu te der comida, isso te ajuda? Se ela é realmente uma pessoa que está procurando comida, o que ela diz? Nossa, perfeito. Eu falei, do que você está mais precisando? E aí você resolve a conta. Então, assim, existem formas de eu checar isso, para não simplesmente chegar e entregar, olha, quero me livrar do sujeito o mais rápido possível, está aqui e vai embora. Existem formas, mas você tem que perguntar, você tem que se envolver de alguma forma com a pessoa. Há uma coisa além de tudo isso, a gente falou das formas humanas de tudo isso, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, você está em que mundo? Um mundo físico ou um mundo metafísico? Você vive no mundo físico, mas numa batalha metafísica. Pergunta, o sujeito bate na sua porta, você lembra de fazer uma oraçãozinha rápida para perguntar a Deus, o que eu faço? Às vezes a gente esquece que tem um outro contexto atrás disso tudo isso, e Deus orienta o que você tem que fazer. Ele te dá a palavra que você não tinha, ele te dá a percepção que você não tinha, ele te dá a visão que você não tem, mas você tem que lembrar de fazer isso. Fala, Deus, por quê? Deus, o que ele precisa? Deus, o que essa pessoa de fato está buscando? Se você ora isso, você perde 1/1000 de segundo para fazer, é o suficiente para Deus poder agir por teu intermédio. Então, esse é um outro contexto que a gente tem que lembrar que, como cristãos, faz parte do desenho orar o tempo todo. E isso resolve a conta. Você passa a enxergar as coisas de outra forma. Okay? Bom, contexto disso aqui é a aplicação do que a gente leu. O que é a discriminação? Aqui aparece um contexto. Qual é o contexto dessa discriminação? Entra um sujeito dentro da sua comunidade, seja ela qual for, igreja ou qualquer outra, ou seja, entra um sujeito dentro dessa comunidade, qual é o resultado desse sujeito? Ele se apresenta de uma forma louvável pelas condições humanas. Então, lá, vamos pegar uma mulher. Então, entrou lá, Calvin Klein, Louis Vuitton, e adentrou a igreja. Ou entra o sujeito, vai lá, Nelson, ajuda aí. Entra o sujeito, puxa a caneta para assinar uma Mont Blanc, aparece com um anel de rubi vermelho na mão esquerda. Entenderam o contexto? Esse é o desenho. Entrou e a igreja está cheia, e o sujeito entra nessas condições. O que você faz? Levanta e dá lugar para o sujeito. Inverte a situação e entra o bêbado do meu amigo lá atrás. O que você faz? Levanta e dá lugar para ele? Ou pede para ele se retirar, que ali não é lugar de bêbado? Entenderam o desenho? Então entrou o Dr. Tito na igreja. Doutorado em farmácia, em bio... Quem fala na igreja hoje? O Dr. Tito ou o Zé Ninguém? Entenderam? O contexto é esse, ou seja, o que a gente valoriza dentro da convivência de igreja? O que a gente valoriza dentro da convivência de irmãos? As posições, a aparência, as titulações, a competência, ou a gente valoriza o coração das pessoas? Então, o contexto desses 3 versos que a gente leu é: se porventura alguém entra na sua comunidade dessa forma, qual é a sua atitude? E o modelo é físico exatamente para isso, para a gente poder enxergar o que está acontecendo. E isso acontece o tempo todo. Então, se eu pegasse o mesmo meu amigo lá, e alguém chega de terno e gravata para ele, para conversar, qual é a impressão que ele tem na hora que o sujeito de terno e gravata chegou perto dele? Eu vou parar para ouvir.
Porque ninguém de terno e gravata vai chegar perto de mim para pedir dinheiro. Bom, por incrível que pareça, no centro de São Paulo, para quem anda na Paulista, isso acontece o tempo todo. O sujeito chega lá de terno e gravata, com aparência de paulista, para pedir dinheiro. Do mesmo jeito que o sujeito sem o terno e a gravata, pobre, chega para você na periferia de São Paulo para pedir dinheiro. Então, o contexto é o mesmo. A situação é igual. Bom, como é que termina o texto? Depois de descrever qual é a atitude dos membros da comunidade cristã nessa preferência de honra pelos motivos errados, o texto termina com uma advertência. Qual é a advertência? Não fazer o quê? Distinção entre pessoas, ou seja, não discriminar pessoas. Por quê? Porque ao fazê-lo, nós passaremos a julgar as pessoas com uma índole má. E, portanto, nos tornamos culpados disso, desse mesmo fenômeno, de usar uma referência equivocada de juízo, de julgamento. Essa referência equivocada de julgamento nos leva à acepção mesmo, como consequência. Então a advertência é: não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, acho que é, capítulo 7, versos 5 ou 6, perto disso aí. Então, a referência desse texto que fecha o bloco é: eu tenho que ter um padrão de vida, um modelo de vida cristã, em que aquilo que define o meu modelo de juízo seja a referência que Cristo usava para julgar. Ou seja, a condição de caráter de alguém e não a aparência de alguém. E a menos que eu consiga enxergar o caráter de alguém, até que prove o contrário, qual é a minha atitude? A minha atitude é de convivência cristã. Então vamos lá. Quem é que tem que ser bem recepcionado numa igreja? Todos que eu não conheço. Por quê? Todos os que eu conheço deverão estar com quem para recepcionar o outro? Comigo. Então todo mundo que chega na igreja e que eu não conheço tem que ser bem recepcionado, independente do quê? De como está. Porque eu não conheço, e ele chegou na igreja para quê? Para conhecer quem eu conheço. Por isso eu o recebo. Eu o recebo para apresentá-lo para quem eu conheço. Quem eu conheço? Cristo. E quem mais eu conheço? Os que são de Cristo. Portanto, eu recebo qualquer pessoa para apresentá-lo para esses, o Cristo e os que são de Cristo. Para convidá-los para quê? A continuar conosco. Esse é o contexto. Portanto, a questão não é quem. A questão é o quê. Isso, de fato, é uma coisa terrível dentro dos contextos de comunidades fechadas. A igreja é uma comunidade fechada. Embora ela tenha portas abertas, a comunidade é fechada. A porta é que é aberta. Porque a porta não tem sentimentos, é um prédio, ela é aberta. Mas as pessoas têm sentimentos e, portanto, têm portas fechadas. Então, esse é o grande problema que a gente tem nas comunidades fechadas. Quer dizer, chega alguém, a menos que esse alguém esteja dentro do protocolo, eu não o recebo. Eu não me ajusto ao protocolo dele para recebê-lo. Isso é um drama. Tá? Esse é um tremendo aprendizado dentro da comunidade cristã. Ou seja, entender isso e praticar isso é um grande desafio. Assim, eu sempre me perguntei, e continuo me perguntando, e vou continuar perguntando até o resto da vida. Por que quando chega alguém que tem autoridade, eu sou obrigado a chamá-lo à frente como uma deferência? A menos que essa autoridade não seja da fé, e aí eu faço a deferência por uma questão de convite e de percepção, de reconhecimento de que uma pessoa não da fé entrou. Mas por que alguém que é da fé eu tenho que fazer a mesma deferência? Sinceramente, eu nunca consegui entender isso e eu acho que eu vou morrer sem entender. Ou seja, beleza, chegou alguém que é autoridade na igreja. Ele chegou para participar da mesa ou ele chegou para assistir o culto? Se ele chegou para assistir o culto, o que eu tenho que fazer? Assistir o culto. Depois que terminou o culto, eu posso até ir lá, cumprimentar, recepcionar, etc. Mas se chegou para assistir o culto, chegou para assistir o culto. Não tem que ter nenhuma deferência, a não ser que eu faça deferência a todas as visitas que chegaram para assistir o culto. Aí tudo bem. Aí eu fiz um contexto do quê? De todas as pessoas que chegaram para assistir aquele culto. Mas não sendo isso, eu não consigo, eu nunca vou entender isso, e podem me tentar explicar de todos os jeitos, para mim continua caindo no mesmo texto de Tiago. É o sujeito que entrou com o anel. Não tem, entrou. Entrou é um membro da igreja.
Naquele momento exato que entrou para a igreja, todos os títulos cessaram. Ficaram do lado de fora da igreja. Para dentro da igreja, só um título importa. Eu sou membro da igreja ou sou visitante. Só isso importa. Mas isso é uma coisa a se aprender. E não sei se a gente vai aprender isso na Terra de forma completa ou global. Apenas porque tem havido uma discussão sobre isso, pastores homossexuais. Existe uma discussão hoje a respeito sobre a permanência, ou frequentar, ou fazer parte da classe dos homossexuais da sociedade. Então, apenas para a gente clarear um pouco a mente em relação a isso. O que o cristianismo diz sobre isso? O cristianismo bíblico, o que diz sobre isso? Existe distinção de pecados na Bíblia? Existe pecadinho ou pecadão na Bíblia? Então vamos separar as coisas. O que é pecado e o que é o pecador. O que é pecado? Homossexualismo é pecado? Eu posso ser preso por dizer isso? Daqui a alguns dias sim. Daqui a alguns dias sim. Posso ser preso? Sim. Vou continuar falando? Vou ser preso por isso? Serei. Sem problema nenhum. Sem a menor dificuldade. Por quê? O homossexualismo é pecado. Agora, o homossexual é pecado ou pecador? Se ele é pecador, qual é a minha postura como cristão? Acolhimento, proximidade, continuidade de convivência até que ele perceba o quê? Que é pecado. Pela minha atividade para com ele? Não, pela atuação do Espírito Santo na vida dele ou dela. Esse é o desenho. O cristianismo é isso. Então, aceitar a pessoa é uma coisa, aceitar o pecado é outra. O que a gente está tendo na sociedade é o que sempre aconteceu na história do recrudescimento do pecado. As pessoas não querem ser aceitas como pecadores. Elas querem que as pessoas aceitem o seu pecado. E, se possível, se tornem pecadores como elas. Isso é imposição do erro. Isso é autoritarismo. O pecado é assim. O pecado sempre foi autoritário. Ele quer escravos, ele não quer livres. Deus quer seres livres. Seres livres dependem de uma coisa: a liberdade de escolher, a liberdade de conviver, a liberdade de aceitar a pessoa, mas não aceitar o pecado. Então, se um homossexual chegasse para Jesus, qual seria a atitude dele? Ele receberia, sentaria para conversar, sentaria à mesa para comer com eles, como sentava com prostitutas e publicanos, que estão no mesmo nível que os homossexuais, enquanto pecado, não enquanto pessoa. Enquanto pessoas são todos iguais, os santos e os imperfeitos são todos iguais, porque são pessoas. Então, Jesus se sentaria com eles para comer. Agora, Jesus aliviava a mão? Em algum momento? Não, ele não alivia a mão. Ele vai na veia e diz: isso é pecado, e vocês precisam mudar de condição. Agora, uma coisa é eu dizer: isso é pecado, eu aqui da frente apontando o dedo no nariz do sujeito. Outra coisa é eu dizer: isso é pecado, sentado com ele à mesa e dizendo: isso não vai te produzir uma vida adequada. E no dia seguinte sentar à mesa com ele de novo. E no dia seguinte sentar à mesa com ele de novo, sob a alcunha de todas as acusações que virão de estar com pessoas dessa natureza pelos olhares dos preconceituosos. Isso Jesus fazia. Ou seja, enquanto estava todo mundo xingando os publicanos e as prostitutas, Jesus estava xingando o pecado deles, entre aspas a palavra xingando. Mas aonde? Sentado na mesa com eles e sendo xingado com eles. Porque as pessoas de fora olhavam para Jesus dizendo o quê? Como pode ser mestre se não é capaz de perceber na frente dele pecadores e se sentar com eles e se tornar imundo por isso? Porque essa era a acusação que Jesus recebia. Porque sentar com publicano e prostituta implicava em você se tornar imundo e não poder entrar aonde? No serviço do templo. Só que no dia seguinte Jesus estava aonde? No pátio do templo pregando, ignorando todas as pechas e acusações de que ele era imundo, por ter se sentado no dia anterior com prostitutas e publicanos. A ação é essa. Então, o contexto é esse. O autoritarismo eu não posso aceitar, porque o modelo bíblico não é esse. Porém, as pessoas eu sou obrigado a aceitar, no sentido de que eu sou cristão. E não é uma obrigação funcional. É uma obrigação imposta pela mudança que eu me impus de aceitar que Cristo vive em mim. Portanto, deixa de ser uma obrigação formal para ser a realidade da minha. A pessoa procurou, eu sento. A pessoa perguntou, eu sento e explico. Da
acontecendo. Eu tenho vários amigos meus, ex-alunos de faculdade e alunos de faculdade que são homossexuais. E eu falo disso para eles. Dei aula de ética para os cursos daqui dou ainda aula de ética profissional, ou de modelos de religiosidade com interesse profissional. E ao falar disso, esse é um tema central. Quando você fala em ética, a imposição do direito e do dever sobre o outro é parte central da ética. Como é que eu vou falar isso com 3 homossexuais sentados na minha classe? Do mesmo jeito que eu falei para você o contexto da sua pergunta. Ó, sob o ponto de vista cristão, isso aqui é considerado assim. Agora, sob o ponto de vista cristão, como é que a pessoa tem que conviver? Assim. Na hora que eu falo isso, esses mesmos alunos chegam. Agora eu entendi o cristianismo. E nenhum deles me acusou e nenhum deles me prendeu até hoje. Por quê? Porque eu convivo com eles do mesmo jeito que eu convivo com qualquer outra pessoa. A opção foi dele, não foi minha. Agora, eu tenho que explicar para ele que essa opção tem consequências. Eu tenho que explicar para ela que essa opção tem consequências. À luz do quê? Desse modelo de crença, dessa perspectiva de cosmovisão. Se você adotou outra perspectiva de cosmovisão, você é livre para adotar. Você só não pode me impedir de tentar ajudá-lo na direção de perceber que existe outra forma de ver o mundo. Agora, eu não vou deixar de conviver com você e de tê-lo como amigo por causa de você escolher outra forma de conviver e de viver no mundo. Continuarei aberto para o momento que você precisar. A partir desse momento, as coisas se equalizam. O problema é que o mundo desbalanceou isso. Não tem lei. Então, se você fala com amor, a pessoa aceita. Agora, falar o que é certo com ódio, não é. É curioso, porque quando eu falei com ele sobre passeatas, por exemplo, eu pontuei, por que eu posso aceitar e sou obrigado a aceitar uma passeata homo e não posso aceitar uma passeata hétero? Por que a passeata hétero é discriminatória e a passeata homo não é? E aí o assunto em discussão, realmente não é, os dois estão errados. Exatamente, porque os dois estão impondo sua opção de escolha sobre o outro. Agora, um é ato reativo. Se um impôs uma condição, o ato reativo será a direção oposta. Se nenhum dos dois impõe a condição e ambos vivem, não há passeatas. Esse é o modelo ético. Então, assim, não tem, esse é o desenho. Agora, vai haver essa discussão? Sim, ela só vai piorar. E não é só essa, todas as outras. Todos os outros atos discriminatórios só vão piorar, porque são eles que batem de frente com os desenhos do formato bíblico. Essa é a condição do mundo. E ele vai de mal a pior mesmo. E cada vez mais rápido. Ele vai piorar é quando entrar na igreja a obrigatoriedade. É só uma lei, só precisa alterar aliás, precisa alterar 2 leis. Precisa alterar o conceito de família na Constituição, que ainda não foi alterado. Alterado o conceito de família na Constituição, o próximo efeito colateral disso é alterar o modelo de criminalização. Então, aquilo que hoje é criminalização por discriminação será específico. Então, quando eu fizer criminalização por homofobia, a partir daí, comentar o fato será crime. Comentar o fato de alguém ser hétero não será crime, mas comentar o fato de alguém ser homo será crime. Ou seja, isso é você tornar a lei parcial. Primeiro, isso é inconstitucional. Você tem que mudar a Constituição primeiro para depois criar isso. Mudar a Constituição. Criar a lei menor é simples. É 2 palitos. Alterar o Código Civil, os modelos criminais, 2 palitos, mas tem que mexer na Constituição. Pela situação que vai hoje, um cristão que é somente de dever à família, aquilo que Deus criou, ele não tem condições de ter um cartório que paga. Sim. Faz casamento, não tem condições. Na verdade, até teria, porque o cartório é simplesmente um registro de natureza civil. Ele não tem... Como se você é um cristão e você vai fazer ali o casamento de 2 homens. Você não faz o casamento, você só está registrando. Quem casou foram eles. Não foi você quem fez o casamento. Na cabeça dele você está casando. Quem casa é o sujeito. Quem casa 2 pessoas é o sujeito que casou. Não é quem entregou o certificado. Okay? Aí acaba você consentindo. Qual é a Não, também não. Quem consente confere. Olha como a gente mistura as coisas. A estrutura civil é direito do sujeito que fez uma escolha agir de forma livre num determinado padrão? O que diz a Bíblia? Dai a César o que é de César. Se César escolheu aquele padrão de vida, dai a César o que é de César. Ele escolheu.
Isso é a vida dele. O cristianismo não mexe com essas questões. O cristianismo mexe com outra questão. Se César pede a bênção para o erro, eu posso dar? Não. Se César pede César, eu tenho que dar. Se César pede Deus continuando César, eu tenho que dar? Não posso dar. Então, eu posso aceitar o casamento na igreja? Não, por quê? Porque ele está pedindo a bênção de Deus sobre o pecado, e isso eu não posso dar. Mas quando ele pede os direitos de César por ser César, eu não só vou dar, eu sou obrigado a dar. Essa é a diferença. As pessoas misturam as coisas. Então, ele tem direito, todos os homossexuais têm direitos civis iguais a qualquer outra pessoa? Sim, se isso é aceito socialmente como um comportamento viável, ele tem que ter os mesmos direitos que todos os outros cidadãos. O que ele não tem é que impor que eu seja assim. Isso é que está errado. Mas ter direitos é parte da nossa estrutura defender os direitos humanos que os sujeitos como humanos têm. Essa é a condição. Okay? São duas coisas totalmente separadas aí no fenômeno. Não misture religião com Estado, que nunca vai funcionar. A Bíblia tem o casamento bíblico como união entre um homem e uma mulher. Mas se o sujeito não vive sob o paradigma da Bíblia, ele vive sob que paradigma? O de César. Portanto, ele tem que ter os direitos de quem? César. Porque ele pediu César como seu rei, e não Deus. Logo, é obrigação minha, como um cristão, dizer, ele tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão. Porque ele escolheu César, não escolheu Deus. Separe as coisas. Vamos lá, vamos fechar o texto para eu poder responder a pergunta dele. Me ajuda lá. Me ajuda lá. Verso 5 até o 13. 5 não, desculpa, é verso 5, né? A gente parou aí. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os são pobres aos olhos para serem fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome sobre vocês são invocados? Se vocês de fato obedecem à lei do reino encontrada nas escrituras que diz, ame o seu próximo como si mesmo, e estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ok? De trás para frente agora, para responder a pergunta dele. Por que a lei da liberdade triunfa sobre o juízo ou a misericórdia triunfa sobre o juízo? Qual é a lei da liberdade? Qual é a lei da liberdade? O amor é a lei da liberdade. Como essa lei se materializa? Se materializa nos 10 mandamentos. Por que eu sei disso? O verso 11 disse isso com todas as letras para mim. O que diz o verso 11? Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Falai de tal maneira que... O que diz o resto? Falai de tal maneira e de tal forma procedei que aqueles que hão de ser julgados pela lei da... Então, qual é a lei da liberdade? Os 10 mandamentos. Qual é a essência dos 10 mandamentos? O amor. Manifesto em que 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Portanto, qualquer que discrimina, desrespeitou que lei? Por princípio, o amor. Por explicitude, deixou de amar a Deus e deixou de amar ao próximo. E por referência, pecou em algum dos 10. Porque discriminação sempre estará presente em um dos 6.
todos os modelos de discriminação, pode escolher qualquer um deles, sempre estarão presentes em um dos 6. Sempre. Portanto, desrespeitou qualquer um dos 6, desrespeitou que parte da lei? Toda ela. Em contrapartida, o que é misericórdia? Vai lá para o fim da Bíblia e vê Jesus com bodes, cabras e ovelhas, né? O que Jesus vai fazendo? Separando. E quando separa tem uma referência. Qual é a referência? Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Fizestes o quê? Quando alguém bateu na sua porta, quando alguém pediu, quando alguém se dispôs a chegar perto de você com uma necessidade, quando alguém te pediu água, quando alguém te pediu pão, quando alguém te pediu... E aí qual é a resposta dos bodes? Quando o Senhor bateu na minha porta? Quando o Senhor veio aqui? Aí a resposta é, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. De que forma a misericórdia suplanta o juízo? Porque a misericórdia só nasce de um coração convertido. Não é a misericórdia no ato humano de dar que suplanta o juízo. É a misericórdia no ato genuíno de ofertar que suplanta o juízo, porque isso só vem de um coração que já está convertido. E um coração convertido não encontra juízo. Não encontra nada em que se possa apegar à condenação. Porque já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A misericórdia materializada em pessoa. Então, o desenho do verso 13 é a explicitude do resultado dos últimos 12 versos. Então, qual é o resultado? E aí, o miolo disso dizia respeito ao último bloco de discriminação, que é entre pobres e ricos. Bom, a discriminação entre pobres e ricos ela é mais do que evidente, não tem nem que discutir esse processo. Agora, qual é o contexto dessa pobreza e o contexto dessa riqueza? Isso passa a ser importante olhar. Para que Deus abençoe as pessoas para serem ricas? Para que façam o quê? Fiquem mais ricas. É isso? Deus dá bênçãos para que com essas bênçãos eu possa ajudar aquele que vive em outra condição. Por quê? Onde está a verdadeira riqueza? Aonde eu tenho que acumular tesouros? No céu. Portanto, para que Deus me dá condições? Para ajudar pessoas. Ah, mas se eu ajudar, eu vou ficar sem. Vai ficar sem o quê? Sem as riquezas da terra? Não, porque quanto mais eu ajudo, pela conversão, o que Deus mais faz? Mais propicia ajuda. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Portanto, quem ajuda, é ajudado. Esse é o contexto. Porque o nosso mundo não é esse, nosso mundo é o outro. Agora, quanto mais eu ajudo aqui, o que acontece no outro mundo? Mais riqueza eu tenho lá. Por quê? Por uma razão muito simples. O que é riqueza nesse mundo? Quais as coisas mais preciosas que a gente tem nesse mundo? Oi? Não, tira as condições cristãs. Pensa na riqueza do mundo. Toda a riqueza está materializada em quê? Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é representação da riqueza. A riqueza não está no dinheiro. O dinheiro é só representação. A riqueza é o que está atrás do dinheiro. Então alguém é rico de fato quando tem dinheiro ou quando tem o que está atrás do dinheiro. Se ele não tiver o que está atrás do dinheiro, o que acontece com o dinheiro dele? Acaba. Então para gerar renda, para gerar dinheiro, eu tenho que ter o que está atrás do dinheiro. Portanto, onde é que eu meço o dinheiro no mundo? Todo dinheiro tem que ter o que na outra ponta? Lastro em ouro. Portanto, o dinheiro está naquilo que eu disse que tem valor. O ouro, as pedras preciosas, essas coisas são dinheiro. Bom, beleza. O sujeito que resolve agir em favor das pessoas nesse mundo, está acumulando o que no outro mundo? Para cada pessoa que entra no mundo, o que você recebe? Uma gema, não é? E quanto mais pessoas você conquista nesse mundo para Deus, mais gemas você tem aonde? Na coroa. Do que é feito a sua casa e do que é feito a rua e a calçada da sua casa. Percebe que as referências são outras. Toda a referência em joias no céu são referências do quê? Pessoas que eu levei para lá. É outro paradigma. A riqueza do mundo é o quê? Pessoas que eu tirei da frente. Porque quanto mais pessoas eu tiro da frente, mais dinheiro eu tenho.
Quanto menos pessoas dependem de mim, mais rico eu fico. Não é assim que funciona o mundo? Tem coisa que dá mais despesa que filho? Quanto menos pessoas eu tenho comendo em casa, mais dinheiro eu tenho. Percebe que o mundo é outro paradigma? É outro contexto. Por que a filiação está se tornando cada vez mais tarde? No Brasil já está beirando os 32 anos, como média. Porque até lá eu estou fazendo o quê? Eu tenho que cuidar da minha carreira, da minha riqueza e acumular meus bens. E aí está empurrando cada vez mais para frente a filiação. Eu não estou nem falando de questão de planejamento familiar, não. Estou falando como a realidade do mundo. É outro contexto. Porque a misericórdia é a inversão desse valor. É exatamente a inversão desse valor. A última pergunta e a gente encerra. Tinha alguém que levantou a mão e eu perdi. Lá. Eu posso ter entendido errado, mas não é uma visão egoísta eu pensar que eu só faço bem para alguém se vem bem próprio para mim. Isso é egoísmo? Sim, mas isso é egoísmo? Não entendi o ponto. Porque para mim, a lei diz que nós devemos dar uma próxima. Beleza? Sim. E eu faço bem para o próximo. Mas eu fazer o bem para o próximo, pensando só aquilo que isso vai vir. Você não faz o bem para o próximo se esse for o pensamento. Você vai começar a escolher quem é o seu próximo. No modelo bíblico, toda vez que eu fizer o bem para o próximo, isso retornará em bem para mim. Mas retorna por quê? Porque eu fiz o bem para o próximo e não estava preocupado com o quê? Se eu teria retorno ou não. E aí, de fato, eu fiz o quê? O bem para o próximo. Quem faz o bem para o próximo esperando o retorno não está fazendo o bem, ele está trocando. E ele vai começar a escolher quem é o próximo, porque ele não vai dar conta de fazer para todos. Agora, com Cristo eu faço para todos, independente do retorno. Portanto, eu não estou fazendo porque eu recebo, eu estou recebendo porque eu fiz. É outro contexto. E isso não é humano. Não tem como ser isso humano. Porque o humano sempre vai fazer para receber. O cristão não. O cristão não faz para receber. Ele faz. E faz quando? Sempre. E faz por quê? Porque ama. Faz com que expectativa? Salvação do outro. Ponto. Só essa expectativa. Essa é a diferença. Isso não é atitude humana, nunca será. Isso é contra o coração humano. Só tem um jeito de fazer isso. Bater na rocha, se quebrar na rocha, se fazer cristão. Aí você tem alguma alternativa possível de bem. Lembra? A gente já leu esse texto na semana passada, eu acho. Toda boa dádiva vem de onde? De Deus. E nele não há sombra de variação. Então, se há algo de bom para ofertar a alguém, não é meu, porque eu só tenho coisa ruim aqui dentro. Se há algo de bom, foi Deus quem deu. Portanto, quem faz o bem para o outro não faz esperando a troca, porque ele já recebeu tudo o que tinha que receber. Salvação. Aí ele entrega a salvação para os outros porque ele já está salvo. Não tem mais nada há no mundo que possa suplantar o que Deus me deu. Não tem nada que eu possa receber dos outros ou do mundo que pudesse ser maior do que o que Deus me deu primeiro, salvação. Portanto, eu já não ligo mais porque eu vou receber. Eu já recebi. E recebi o quê? Tudo. Tem algo maior do que tudo? Não. Então, se eu tenho essa conta, percebe? Às vezes a gente se pega nas coisas do mundo. É tão doido isso. Se eu já receber tudo, eu quero o que mais? Eu já tenho tudo. Tem algo mais que eu possa conquistar além de tudo? Não. Então eu só tenho uma coisa para fazer. Partilhar o tudo com os outros, porque o tudo nunca acaba. Esse é outro contexto, é outro tipo de vida, é outro tipo de perspectiva de vida. Não tem mais nada além disso. Aliás, nada faz sentido além disso. Esse é o contexto. Deus nos abençoe para que a gente entenda esse conceito de lei da liberdade e amor de Deus e pratique isso. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, por podermos sermos chamados teus filhos a despeito do pecado que reside em nós, pela tua graça maravilhosa que nos perdoa e pelo teu poder que nos transforma. Para isso pedimos que a manifestação do teu Santo Espírito se faça presente todos os dias da nossa vida, para que possamos manifestar a outros o resultado da transformação e do amor de Cristo, da salvação de Cristo, àqueles que não conhecem. Amém. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus e em nome de quem oramos. Amém. Amém. Sublime amor, amor de Deus, caminha não
céu.